Olá, nessa aula vamos tratar de mais dois princípios de direito ambiental. O princípio do poluidor pagador e o princípio do usuário pagador. Que na verdade são dois princípios que derivam do princípio da sustentabilidade ambiental, como os princípios tratados na aula anterior, prevenção e precaução. Eles são princípios derivados da sustentabilidade ambiental na medida em que eles vão estabelecer uma ampliação do significado de proteção ambiental. E aqui é muito importante que nós entendamos a diferença entre a sustentabilidade ambiental na perspectiva da aplicação do princípio do poluidor pagador para a sustentabilidade ambiental na perspectiva da aplicação do princípio do usuário pagador. Bom, é muito comum que ao tratar de sustentabilidade ambiental nessa perspectiva do poluidor pagador, que nós pensemos, né, que esse princípio ele estabeleça uma relação positiva entre a capacidade econômica do agente poluidor, né, do sujeito empreendedor ou particular, né, que resolve desenvolver uma atividade econômica e, ao fazê-lo, impacta o meio ambiente na medida da sua própria capacidade econômica. Então, uma relação positiva entre esse agente e a ação poluidora, de forma a se beneficiar aqueles agentes que tiverem capacidade econômica mais abrangente. Esse é um equívoco muito comum que nos leva ao entendimento de que quem pode pagar pode poluir. Não é essa, portanto, a ideia que se encontra consignada no princípio do poluidor pagador. Ao contrário, né, Maria Alexandra Aragão, num dos textos que é indicado nessa bibliografia que dá suporte a essa disciplina, ela chama atenção para o fato de que a ideia que se encontra consignada no princípio do poluidor pagador é a ideia de que prevenir a poluição compensa. Né? Pollution Prevention Pays. Em outras palavras, né, não se quer aqui beneficiar os agentes econômicos com capacidade econômica, né, mais abrangente, de forma a permitir que eles paguem para poluir. Né? Ao contrário, a ideia aqui é de que essa capacidade econômica ela deve ser utilizada para a proteção ambiental de forma, né, a prevenir eventuais danos ao meio ambiente derivados ou decorrentes, né, da realização de empreendimentos econômicos impactantes sobre o próprio meio ambiente. Bom, essa ideia, né, do poluidor pagador, ou consignada no princípio do poluidor pagador, não se confunde com o que a doutrina e a própria jurisprudência, né, usualmente denomina de princípio do usuário pagador. Aqui, a ideia é de que quem usa recursos naturais deve, né, contribuir para que esse uso ele não represente uma apropriação privada de algo que é comum, né? Todos vocês sabem que o meio ambiente é um bem de uso comum do povo. Então, por via de consequência, os recursos naturais, né, que ele produz são recursos que pertencem a toda uma coletividade, apesar de poderem ser apropriados por particulares, desde que devidamente autorizados aí, né, por meio de um licenciamento ambiental. Bom, nessa ideia do usuário pagador, né, ou nesse princípio do usuário pagador, a ideia que nós estamos, então, desenvolvendo ou veiculando é a ideia de que como os bens os derivados dos recursos naturais, né, ou como os bens ambientais, eles são escassos, a sua utilização
ela necessariamente deve ser compensada. E compensada como? Né? Pela remuneração do uso deste meio ambiente. Bom, aqui essa questão do usuário pagador, ela é bem polêmica. Ela é polêmica por quê? Porque, em certa medida, ela encobre algo altamente positivo, né? Por que não pagar pelo uso de um bem ambiental ou de um recurso natural, se, por um lado, esse recurso natural pertence a todos nós, pertence à coletividade, né? E ele é produzido de forma escassa, ou seja, nem todos terão a oportunidade de se apropriar deles. Então, por que não remunerar o poder público pelo uso dos recursos naturais? Essa ideia, num primeiro momento, ela se encontra completamente alinhada com a perspectiva de sustentabilidade ambiental, de articulação entre as ações de desenvolvimento econômico e a necessidade de uma proteção ambiental. Por outro lado, ela pode levar a algumas distorções, né? E produzir o que se tem chamado, né, de uma certa privatização desses recursos naturais. Quando isso pode acontecer? Quando o usuário, né, não tiver capacidade econômica suficiente para remunerar pelo uso desses bens naturais. Um exemplo disso é o caso boliviano, do acesso à água pelas comunidades, né, pela população basicamente indígena que existe na Bolívia, né? Esse acesso à água, ele foi privatizado sob o argumento da necessidade de um tratamento das águas por multinacionais que, na verdade, assumiam um compromisso de melhorar a qualidade da água, uma coisa que o poder público não teria capacidade financeira, econômica de gerar. Esse problema, essa questão do acesso à água gerou todo um movimento político na Bolívia, porque em um determinado momento a população se viu privada de acesso à água e sem capacidade econômica de pagar pelos custos dessa utilização da água. Isso, portanto, né, no caso da Bolívia, gerou todo um movimento político de reforma do Estado boliviano, que acabou culminando com a cessão do presidente Evo Morales, né? Mas que, no nosso caso aqui, apenas sinaliza um dos problemas, né, da aplicação desse princípio do usuário pagador, que, se aplicado sem nenhum tipo de contextualização, pode gerar determinadas distorções, quais sejam a privação do acesso a recursos naturais por comunidades que, na verdade, originariamente teriam esses recursos naturais, né, esses recursos ambientais disponíveis nos locais onde elas habitam. No Brasil, uma manifestação assim interessante, uma aplicação interessante desse princípio do usuário pagador se encontra consignada, né, na lei de recursos hídricos, na legislação sobre recursos hídricos, que é a Lei 9433 de 97. O artigo 12 dessa lei, ele estabelece a necessidade para o uso de recursos hídricos de uma outorga onerosa, né? Em outras palavras, para o uso de recursos hídricos, né, passa a ser necessário, a partir de 97, né, uma espécie de licença ambiental, né, uma espécie de autorização por parte do poder público, que vai, na verdade, considerar a quantidade de recurso hídrico utilizado, e a partir dessa quantidade vai, bem como o fim, né, para o qual esse recurso hídrico se destina, a partir da avaliação da quantidade e da finalidade do uso, né, passa-se a cobrar
pela mesma utilização. Esse artigo 12, que nós também vamos tratar quando tratarmos da política de recursos hídricos, estabelece algumas situações de isenção, né, os usos chamados, por exemplo, insignificantes, mas como regra institucionaliza que o uso das águas, né, ou dos recursos hídricos no Brasil deve ser feito mediante remuneração. Nos espaços urbanos, onde o acesso à água ele é feito por meio, né, de concessionárias desse serviço público que tratam a água, né, nesses espaços, nesses ambientes, não houve, assim, grande mudança após a entrada em vigor da Lei 9433. Mas, em relação às áreas rurais, onde usualmente existiam as práticas de captação de recursos hídricos sem qualquer tipo de remuneração ao poder público, a aplicação dessa lei tornou o uso da água algo absolutamente polêmico. E até hoje, apesar da lei ser de 97, até hoje o poder público tem dificuldade para a institucionalização dessa cobrança. O princípio do usuário pagador, ele também foi discutido no âmbito da ADI 3378 do Distrito Federal, em 2006. Essa ADI, ela discutia a constitucionalidade do artigo 36 e seus parágrafos, né, da Lei 9.985 de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. De acordo com o parágrafo 1º desse artigo, aqueles empreendimentos de significativo impacto ambiental, quando fossem realizados, eles deveriam, né, repassar para o poder público, no mínimo, 0,5% do valor do próprio empreendimento. Então, quando o empreendimento fosse um empreendimento de impacto ambiental, o empreendedor, para conseguir a licença, né, para o desenvolvimento dessa atividade, ele deveria repassar, no mínimo, 0,5% do valor do empreendimento para o poder público, que utilizaria desse valor para garantir a proteção de áreas de proteção ambiental, daquelas unidades de conservação de proteção integral. Ele utilizaria para proteger essas áreas. Esse dispositivo legal ele foi considerado inconstitucional, né? O STF ele entendeu que o repasse do dano ambiental, ele deve ser compatível com o dano efetivo. Em outras palavras, o empreendedor ele seria obrigado a repassar na medida em que a ação danosa causasse algum tipo de dano. Esse princípio ele é considerado um princípio do usuário pagador, mas ele está mais associado à ideia de poluição, né? Ou seja, está mais associado à ideia do princípio do poluidor pagador. Bom, é importante a gente chamar atenção aqui também que esses dois princípios, eles não se confundem igualmente com o princípio da responsabilidade ambiental. E por quê? Porque no âmbito da responsabilidade ambiental, a reparação dos danos ambientais, ela é tratada numa perspectiva sancionatória. Como eu disse anteriormente, no caso do poluidor pagador, a ideia que está presente é a de que a proteção ambiental, ela compensa. Então, ele atua num momento anterior à própria
ocorrência do dano, com o objetivo de minimizar essa ocorrência do próprio dano. E isso vai se dar, né, nesse aforismo do Pollution Prevention Pays. Enquanto que a prevenção, enquanto que a responsabilidade ambiental, ela vai pressupor a própria ocorrência do dano. E aqui é importante a gente chamar a atenção para a natureza solidária dessa responsabilidade ambiental que vem consignada no RESP 1071/741 de São Paulo. Quando nós falamos, então, de responsabilidade ambiental, o que se está presente aí é a recomposição de um dano que efetivamente ocorreu. Quando se fala em poluição, na perspectiva do princípio do poluidor-pagador, o que se tem presente não é a compensação de um dano ambiental já ocorrendo, mas sim, né, a proteção de um dano ambiental, em princípio, futuro. Quando se fala de princípio do usuário pagador, a ideia presente é a ideia de que quem usa recursos naturais, quem usa recursos ambientais, deveria, né, pagar pelo uso desses recursos naturais, na medida em que esses recursos são recursos escassos e, ao mesmo tempo, recursos que são de uso comum do povo. Então, nessa aula, nós tratamos do princípio do usuário pagador e do princípio do poluidor pagador, né? Nós mostramos que, na verdade, esses dois princípios, eles têm um significado distinto, né? Que o princípio do usuário pagador, ele foi objeto de discussão pelo STF na DIN 3378, do Distrito Federal, em 2008, né, que nesse julgado do STF, a ideia de usuário pagador, né, ela passa a significar aí um mecanismo de assunção de uma contrapartida da responsabilidade social pelos custos ambientais derivados da atividade econômica. Né? Nós vimos também que o princípio do poluidor-pagador não é uma autorização, né, do empreendedor para poluir. Né? Que a ideia de poluidor-pagador não se confunde com responsabilidade ambiental, com o princípio da responsabilidade ambiental, porque o princípio do poluidor-pagador é um princípio anterior à própria ocorrência do dano, né? E que se traduz na ideia de que a poluição, a proteção ambiental, ela compensa. Bom, estou à disposição no ambiente virtual. Caso vocês tenham dúvidas, entrem em contato. Lembrem-se que nós podemos discutir as questões polêmicas relativas à compreensão dessa aula.